Confira agora o discurso de posse do presidente eleito Cláudio Lamáquia. Ele falou sobre a necessidade da sociedade civil se unir para a construção de um país melhor, em que todos participem do combate à corrupção. Ele também citou o papel da ordem, que é participar de todos os debates da sociedade brasileira. Chegou a hora de construir, chegou a hora de caminhar. Caminharmos pelas ruas e avenidas de nosso país, lutando pelas reformas imprescindíveis e sonegadas há tanto tempo, unidos exatamente sob a comunhão universal da pátria. Marcharmos com passos firmes rumo ao novo Brasil, o Brasil do futuro, que desde já começa a existir em nossos corações. Que nossa luta redunde no fim da hipocrisia reinante na atividade política e no Estado brasileiro. Que este país abandone os formalismos desnecessários e as manifestações de apreço ao senhor diretor, como diria o esclarecido Manuel Bandeira. Que vejamos o fim das ficções jurídicas, das ficções econômicas e, principalmente, das ficções institucionais. Que com coragem e com a coragem daqueles que defendem a verdadeira justiça, avancemos de forma irresistível, rumo à simplicidade que traz a transparência. Pois bem, se alguém for condenado a uma pena, que cumpra após o esgotamento de todos os recursos e nos exatos termos da Constituição Federal. Se existe crime, que haja castigo. Se existe crime, que haja castigo, mas garantido o contraditório e a ampla defesa. Se existe orçamento público, que execute-se ele na forma da lei. Se existir um prazo legal, que ele tenha que ser observado por todos. Se votarmos em um candidato, que nosso voto não seja outro. Que tenhamos a certeza e a clareza daquilo que é tributo e daquilo que é efetivamente preço. Que os discursos dos agentes políticos sejam para exprimir o que se pensa e não para esconder aquilo que se faz. Enfim, meus amigos, chegou a hora de construir uma nova nação, alicerçada na simplicidade das formas e dos conceitos, que aproxime o povo do centro das decisões. Temos que deixar de ser uma democracia meramente formal para nos tornarmos uma democracia substantiva. Vos pergunto, de que adianta termos uns dos mais formidáveis catálogos de direitos e garantias fundamentais do planeta, com assento constitucional, se vivemos em um regime de rigorosa irresponsabilidade política? Pois, meus amigos, senhoras e senhores, se as autoridades responsáveis pela efetivação de tais direitos não responderem por seus atos, pergunto, como avançaremos? Ou os cidadãos deste país continuarão a ter eternamente que mendigar por seus direitos diante das autoridades, que em realidade são seus verdadeiros servidores? Temos que superar esse patrimonialismo absolutamente imobilizante, tão bem denunciado pelo meu conterrâneo e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Faoro, que no seu Os Donos do Poder descreveu com acurada precisão a formação do patronato político deste país, bem assim suas consequências funestas sobre nossa sociedade. Pois bem, meus amigos, reitero, não é possível que em pleno século XXI essa chaga da herança colonial não nos domine, subvertendo nossas instituições, assim como não é possível que cada vez que se proponha
alguma medida de controle externo e de arejamento das instituições, as reações sejam virulentas e avassaladoras. Somos uma democracia, somos um Estado de Direito, somos uma república. O Estado é do povo e de mais ninguém. No que diz respeito, senhoras e senhores, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, propõe à OAB não só a defesa intransigente das prerrogativas integrais, como também que estas caibam e sejam feitas observando-se exatamente os seus vencimentos com base em subsídios, nos estritos termos da Constituição, nem mais nem menos. Cabe lembrar aqui que se essas prerrogativas dos juízes foram defendidas pelos advogados no mais difícil período de nossa história republicana, que foi exatamente a ditadura militar, continuarão, sim, sendo por nós defendidas, agora e sempre, pois é também da independência dos juízes que brota a independência da própria justiça. Porém, meus amigos, tais prerrogativas e independência devem sempre guardar como limite os ditames constitucionais, e disto a OAB também não abrirá mão. A moralidade do trato com a coisa pública, especialmente em termos de remuneração dos agentes do Estado, implica não só em seguir a trilha constitucional, como também em parar diante de seus limites. Por outro lado, estamos presenciando atualmente um ostensivo desarme e sucateamento do Poder Judiciário, atingido por elevados cortes orçamentários, que reduzirão ainda mais a sua já reduzida capacidade instalada, ou seja, o seu potencial quantitativo e qualificativo de produção. A quem interessa, senhoras e senhores, um poder judiciário fraco, gerando decisões de má qualidade, sem estrutura e sem tempo para pensar o direito? A quem interessa um judiciário atuando em horário reduzido, lento, frustrando os anseios da sociedade e chegando às raias da negativa da prestação jurisdicional? Repito aqui que não podemos aceitar de braços cruzados que se busque resolver os sérios problemas da justiça, retirando dela instrumentos legítimos que integram o preceito de ampla defesa e, acima de tudo, direitos fundamentais. Enfim, meus estimadíssimos colegas, vos listei uma série de mazelas que são de conhecimento de todos, que atingem a todos e que apenas poderão ser solvidas com a união de todos. Mazelas que podem inicialmente parecer intransponíveis, mas sobre as quais vos afirmo, juntos iremos superá-las. Juntos, sociedade civil brasileira, poderes constituídos, sociedade civil organizada. Como já vos disse, de muitos somos um, e em um somos todos. No seio da pátria amada nos encontramos, e por ela faremos tudo. Chegou a hora de construir, essa é a hora de caminharmos. E é essa a marcha sagrada e capital que se dê por meio da nossa atuação perseverante na luta pela única coisa que pode salvar a nação neste momento. Falo do diálogo, presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Pois é do diálogo que provém o consenso, e é do consenso que virão as tão esperadas reformas. Chegou a hora da sociedade brasileira se reunificar, meus amigos, e a Ordem dos Advogados do Brasil se coloca, mais uma vez, à disposição da sociedade. A OAB será sempre presente nos debates da sociedade brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil não é do governo, nem da oposição, mas sim do cidadão, meus queridos colegas advogados. Por mais difícil que tal possa parecer, em um primeiro momento, não desistiremos, como já afirmei.
O desafio se alimenta da nossa alma. Com todas as forças que Deus possa dar-nos, avançaremos sem par rumo à vitória. Vitória que não será desta instituição e muito menos nossa. Vitória que será do Brasil e dos brasileiros. Neste momento, sinto-me com direito a pedir o apoio de todos, dizendo-vos: unamo-nos às nossas forças e caminhamos juntos rumo ao Brasil do amanhã. Mas, acima de tudo, dizer a todos os senhores e a todas as senhoras do orgulho que tenho de estar nesta tribuna e de ser advogado, exatamente aquele que defende a liberdade, o patrimônio, a honra, a dignidade e, muitas vezes, a própria vida. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.